Você já acordou no meio da noite com aquela certeza gelada, uma convicção quase física de que o tempo que você conhece, o tempo medido por relógios e calendários, não é o único tempo que existe? Você sente que, em algum lugar, o tempo parou, mas não de forma inativa. Ele está apenas segurando a respiração, esperando que você olhe para o lado errado no momento exato. É com essa sensação que as histórias de terror verdadeiras começam, não com um grito, mas com o silêncio denso que precede uma revelação. E a história que eu preciso contar a você sobre Sinaloa em 1955 exige esse tipo de silêncio. Um silêncio que engole o ar, que faz você checar se a porta do seu quarto está realmente trancada. Naquele ano, no meio do que a maioria das pessoas considerava um deserto estéril e esquecido, uma terra que só conhecia a sede, a poeira e o sol impiedoso, existia um lugar. Não era uma cidade, nem mesmo um vilarejo reconhecido em mapa algum. Era um rancho, isolado de tal forma que a própria terra parecia tê-lo vomitado para fora da civilização. As paredes não eram brancas. Tinham a cor da argila seca e do sangue antigo, uma tonalidade que absorvia a luz de tal maneira que, ao meio-dia, o rancho parecia uma miragem tremendo no horizonte escaldante. Chame-o de Rancho La Sombra, se você precisar de um nome para fixar na memória, mas o nome real não importava. Na verdade, a falta de nomes era a única moeda de troca ali. É crucial que você preste atenção aos detalhes do clima. Sinaloa, em 1955, não era apenas quente, era opressivo. O ar era tão pesado de calor e poeira que respirar parecia raspar os pulmões. Eram dias longos, implacáveis, onde o sol era menos uma fonte de vida e mais um juiz silencioso. E era sob esse juízo diário que os forasteiros chegavam. Eles vinham de todos os lugares. De cidades grandes onde tinham cometido erros irreparáveis, de famílias que haviam desonrado, de vidas que simplesmente se tornaram pesadas demais para serem carregadas. Eles chegavam sozinhos, a pé, ou em lombo de mulas que mal conseguiam sustentar o próprio peso, quase sempre ao anoitecer, quando as sombras se alongavam e distorciam a paisagem, fazendo com que o rancho parecesse flutuar sobre a terra. O gancho não era a violência ou a promessa de riqueza. O gancho era muito mais sutil e, por isso, muito mais cruel. Era a promessa do esquecimento absoluto. Você deve estar se perguntando como um lugar assim operava. Não havia anúncios, não havia placas. A reputação do rancho era transmitida por sussurros entre aqueles que viviam à margem, entre os que sabiam que certas dívidas não podiam ser pagas com dinheiro, mas apenas com a aniquilação total da própria identidade. Quando um forasteiro chegava, ele era recebido por um homem que chamaremos de El Patrón, embora ele também nunca tivesse um nome fixo. El Patrón era um sujeito baixo, magro, com mãos grandes e rachadas como o leito de um rio seco. Ele não sorria, e seus olhos eram duas fendas escuras que pareciam absorver qualquer traço de alegria ou esperança que o recém-chegado pudesse ter trazido consigo. A primeira e única regra era clara. Não havia negociação, não havia segunda chance. Assim que você cruzava a linha invisível, demarcada pela cerca de arame farpado, enferrujada e inútil para deter qualquer animal, mas terrivelmente eficiente para marcar o fim do seu passado, você tinha que depositar seu nome, o nome, pense nisso. Não apenas o nome de batismo, mas qualquer apelido, qualquer referência ao seu passado. Se você era Pedro, você não era mais Pedro. Se você era Maria, Maria estava morta. Você era obrigado a se desfazer da sílaba, do som, da história que o fazia ser quem você era. E o processo não era simbólico, percebe? El Patrón tinha um livro, grosso, de capa de couro desbotada, com páginas amareladas pela umidade e pelo tempo. Dentro desse livro, que parecia mais uma lápide do que um registro,
Ele exigia que o forasteiro escrevesse com sua própria letra seu nome completo. Não uma, mas 3 vezes. Eram as últimas palavras que a sua antiga identidade diria. Eu sei o que você está pensando. É apenas um nome, uma convenção social. Mas tente agora, no silêncio de onde você está assistindo, tentar se despir dessa convenção. Tente sentir o vazio que resta quando a única palavra que define a sua existência perante o mundo é retirada. É um vácuo que suga a alma. Meu patrão chamava esse ritual de o imposto da memória. Você pagava o imposto e, em troca, você recebia o rancho. O que acontecia depois era o que realmente causava o arrepio. O que transformava o rancho de um simples esconderijo em algo que se assemelhava muito mais a um purgatório funcional. Uma vez que o nome estava escrito no livro, e esse livro, dizem, era guardado sob o assoalho de madeira da Casa Grande como um tesouro de almas capturadas. O forasteiro era batizado, não com água, mas com o esquecimento. Eles não recebiam um novo nome, o que seria uma forma de recriar a identidade. Não, eles recebiam apenas um marcador. Os forasteiros eram chamados, a partir daquele momento, por uma característica física irrelevante, ou por um hábito simples, algo que jamais poderia ser confundido com um ser humano completo. O homem da cicatriz, a mulher que assopra, o de olhos vazios, o do tique no pescoço. Esses eram os habitantes de Sinaloa, 1955, um grupo heterogêneo de fantasmas autoimpostos vagando sob o sol, todos eles fugindo de algo tão terrível que preferiram deixar de existir socialmente a enfrentar a consequência de seus atos. Aqui está o ponto onde a tensão começa a se acumular, onde a poeira entra no seu olho e nunca mais sai. Se você sentiu um calafrio agora, se sentiu a necessidade de checar a porta ou de respirar fundo, por favor, não se afaste. É vital que você me acompanhe até o fim, pois este rancho não é apenas uma história antiga. O rancho é uma metáfora para o preço que pagamos pela fuga. E é um pacto silencioso que precisamos manter. Você escuta e eu conto. Assim, quem sabe, a gente consiga evitar que isso aconteça de novo. O dia a dia no rancho La Sombra era uma letargia calculada. Os habitantes, os sem nome, trabalhavam a terra. Não havia plantações lucrativas. Eles cultivavam apenas o suficiente para sobreviver. Milho seco, feijão duro e a sombra escassa de alguns cactos gigantes. O trabalho era uma penitência monótona, um esforço constante para manter o corpo ocupado enquanto a mente lutava para não revirar o passado. Imagine você, convivendo diariamente com 50, 60 pessoas e saber que cada uma delas abdicou de quem era. A comunicação era mínima. Não havia necessidade de conversas, pois conversas levam a perguntas, e perguntas levam a histórias, e histórias levam a nomes. Se o homem da cicatriz tentasse perguntar ao O de olhos vazios sobre sua vida anterior, o silêncio era a única resposta, acompanhado por um olhar que carregava todo o peso de um passado proibido. A lei não era apenas imposta por El Patrón. Ela era imposta por todos os habitantes uns aos outros. Eles eram os guardiões mútuos do esquecimento. O perigo, no entanto, não residia na solidão ou na privação. O horror do rancho vinha da sua finalidade. Com o passar dos dias, semanas, meses, a identidade que havia sido depositada no livro de El Patrón não era apenas esquecida pelos outros. Ela começava a ser esquecida pelo próprio indivíduo. O homem da cicatriz podia estar capinando um campo, o sol batendo forte na sua nuca, e, de repente, uma imagem fugaz. Uma sala, o cheiro de café, uma voz que dizia, "Bom dia, Pedro", e o pânico irrompia. Ele não conseguia se lembrar do rosto associado à voz, ou de como era o gosto do café que sua esposa preparava. A memória que o fazia ser Pedro, estava sendo sugada, como água evaporada sob o sol do deserto,
O corpo continuava, mas a essência se esvaía. E é aí que entra o elemento sobrenatural. Aquele detalhe que transforma o rancho de um simples esconderijo rural para um pesadelo arquitetado. El Patrón, naquelas noites sem lua, onde só se ouvia o rangido do vento e o farfalhar dos arbustos secos, fazia algo com o livro. Ninguém o via, mas todos sabiam. Havia um som fraco, uma espécie de sussurro rastejante que parecia vir do subsolo da casa principal. Não era a voz de El Patrón, mas muitas vozes murmurando nomes, centenas deles, nomes roubados. A crença, sussurrada entre os sem nome mais antigos, aqueles que estavam lá há mais de 10 anos, cujos rostos já haviam endurecido em máscaras de indiferença, era que o rancho precisava ser alimentado. O rancho, diziam, não se sustentava apenas da água escassa ou do solo árido. Ele se sustentava da matéria-prima da identidade humana, as memórias, os arrependimentos, as esperanças perdidas. Os sem nome não eram apenas fugitivos, eles eram a ração. E você notava a diferença naqueles que estavam lá há muito tempo. Eles se moviam de forma mais lenta, quase mecânica. Seus olhos tinham um brilho de vidro, seus traços de personalidade, aquilo que lhes dava o marcador. A mulher que assopra, por exemplo, se tornavam exagerados e vazios. O tique no pescoço de um deles não era mais um nervosismo residual. Era a única coisa que restava de sua humanidade anterior. Apenas um tique, repetitivo, sem propósito. Imagine viver assim, reduzido a uma única ação involuntária, enquanto o rancho, com suas paredes de barro e sua cerca enferrujada, lentamente digere quem você foi. A dor não era física, era a dor da erosão existencial. Era como se o vento estivesse lixando sua alma, camada por camada, até que restasse apenas a poeira de um nome esquecido. E havia um terror silencioso que assolava a todos. O medo de esquecerem o motivo pelo qual haviam fugido. Afinal, se o passado era tão terrível que exigia essa aniquilação, o que aconteceria se a memória desse erro voltasse quando já não havia mais nada para se apoiar? Se você se lembrasse da monstruosidade que cometeu, mas não se lembrasse mais de quem a cometeu? Essa ausência de nome, essa ausência de ponto de referência, criava uma paranoia insuportável. Você começava a questionar: será que eu cheguei aqui fugindo de um crime, ou eu sou o crime que me criou? O rancho se tornava um espelho, e o reflexo estava cada vez mais vazio. Eles sabiam que quanto mais tempo ficassem, mais tênue se tornava o elo com o que restava do seu antigo eu. E o pavor era que, em algum momento, o rancho simplesmente decidiria que já havia extraído tudo, e o corpo seria descartado. Não como um corpo morto, mas como uma casca oca, sem nome, sem propósito, sem memória. A fundação do Rancho La Sombra era essa. O preço da absolvição era a total e irreversível perda de si mesmo. E o rancho não apenas aceitava forasteiros sem nome, ele os criava. Era 1955. O mundo exterior estava se modernizando, havia promessas de um futuro mais brilhante. Mas ali, no interior isolado de Sinaloa, o futuro de todos era o mesmo, a transformação lenta em pó. E a única coisa que os mantinha presos era a esperança aterrorizante de que o rancho, por algum motivo insondável, precisasse de um nome para sempre. Um nome que estava escrito no livro de couro, esperando sua vez de ser completamente apagado. Acompanhe-me, porque na próxima parte vamos entender o que aconteceu quando um forasteiro tentou reverter o imposto da memória e como El Patrón lidava com aqueles que ousavam sussurrar as sílabas proibidas de seu passado. Mas por enquanto, apenas sinta essa poeira. Ela está aqui com você, respirando devagar. E se você estiver realmente sozinho, feche os olhos por um segundo. E tente se lembrar com clareza absoluta do seu próprio nome. Não vacile.
porque ali em Sinaloa, em 1955, essa era a última defesa. E se você sentiu essa hesitação, comente agora, diga apenas, eu ouvi isso, para que a gente saiba que não estamos sós, vigiados pelo deserto. Você tem certeza que o nome que você carrega é de fato o seu? Ou ele está apenas emprestado, esperando o momento de ser recolhido por alguém com um livro de couro? Você já despertou com a sensação exata de que a sua memória estava incompleta, como se um arquivista silencioso tivesse retirado a primeira página do seu livro, deixando você preso no meio da narrativa. É essa sensação, essa vertigem da incompletude, que se tornava a moeda corrente, o ar e a maldição do rancho em Sinaloa, naquele ano de 1955. A ausência do nome, entendam, não era apenas uma formalidade burocrática, não era só um código de segurança, era o ritual de entrada para um purgatório privado onde a identidade era posta em quarentena. Uma vez que você cruzava aquela cerca de arame farpado e aceitava a água turva oferecida pelos donos, você não era mais um fugitivo da lei ou da vergonha. Você se tornava uma cifra, uma silhueta móvel, destinada a se misturar ao pano de fundo poeirento. A rotina era um lento e constante esmagar da individualidade. Pela manhã, o sol subia sobre o chaparral seco, ardendo a terra e os olhos, mas ninguém falava sobre o que havia feito no dia anterior ou onde esperava estar no futuro. As conversas eram reduzidas ao essencial. A água está baixa, precisamos de mais lenha, o burro está doente. Qualquer tentativa de reviver um passado, um eu costumava, era recebida com um silêncio tão pesado que parecia absorver o som e a intenção da palavra, tornando-a irrelevante antes que pudesse sair da boca. Os forasteiros, que outrora tinham nomes fortes, profissões, famílias e pecados específicos, agora eram referidos por características superficiais ou pelos lugares que ocupavam. Havia o que cocheava, a do cabelo grisalho, embora todos tivessem o cabelo coberto de poeira, o que ficava perto do celeiro. Essa rotulação funcional era apenas a ponta do iceberg da despersonalização. O verdadeiro horror se infiltrava na intimidade das noites. Quando a escuridão caía e o rancho era engolido pelo silêncio vasto e opressor do deserto mexicano, era quando a mente, privada de seu principal ponto de ancoragem, o próprio nome, começava a vagar. Imagine-se deitado, olhando para o teto de madeira que range, tentando evocar o rosto da sua mãe, o cheiro da sua primeira casa, a sensação do asfalto sob seus pés na cidade grande. Você se lembra das imagens, sim, mas a emoção conectada a elas se torna estranhamente distante, como se pertencesse a outra pessoa, a um fantasma que você conheceu há muito tempo, mas cujo nome você esqueceu. A memória se tornava um filme sem som, e sem o som, o significado esvaecia. O rancho parecia operar sob leis físicas próprias. Não havia pressa, mas o tempo não parava. Ele simplesmente se arrastava com uma inevitabilidade viscosa. E os donos, a velha família que administrava aquele refúgio de esquecimento, eram os mestres dessa lentidão perturbadora. Eles não eram rudes, mas eram eternamente observadores. Os olhos deles não eram inquisitivos. Eram como lentes que registravam e arquivavam, sem julgamento, a dissolução gradual de cada hóspede. Havia algo específico que eu preciso que você imagine. Algo que começou a causar um desconforto profundo entre os forasteiros remanescentes, aqueles que estavam lá há meses e cuja identidade já estava mais despersonalizada que a mobília gasta. A parede nova. O rancho era composto por construções antigas de adobe, todas interligadas por corredores estreitos e pátios internos. Mas em algum momento, talvez um ano antes de a narrativa realmente se consolidar, os donos haviam erguido uma nova parede, maciça, de pedra e argamassa fresca,
bloqueando completamente a vista de um antigo poço que ficava nos fundos, perto do estábulo. Por que bloquear um poço? Eles tinham outros pontos de coleta de água, mas a construção era feita com uma obsessão estranha. Era muito alta, muito grossa, e parecia ter sido erguida não para proteger algo do lado de fora, mas para conter algo do lado de dentro. Nenhum dos forasteiros ousava perguntar sobre a parede nova. A regra não dita era que perguntas sobre a arquitetura do rancho ou sobre os hábitos dos donos eram tão perigosas quanto perguntas sobre o próprio passado. Mas a parede se tornou um ponto focal para o medo não verbalizado. Ela exalava um frio que contrastava com o calor inclemente de Sinaloa. Mesmo nos dias mais quentes, se você colocasse a mão nela, sentia uma umidade gelada, quase como se o interior da parede estivesse conectado a alguma fonte de água subterrânea e escura. Os forasteiros começaram a desenvolver hábitos repetitivos, talvez em uma tentativa desesperada de ancorar-se em algo previsível. O que ficava perto do celeiro passava horas alisando a madeira áspera dos postes, numa tentativa quase frenética de sentir a textura do real. A do cabelo grisalho reorganizava os poucos talheres da cozinha repetidamente, contando-os com um murmúrio silencioso que nunca chegava a ser uma palavra. Eles estavam procurando ordem em um universo que estava lentamente devorando seu senso de controle. Essa é a primeira lição que o rancho ensinava. Quando você perde seu nome, você perde a estrutura que o nome sustenta. Você se torna maleável, uma argila nas mãos invisíveis do ambiente. Se você está acompanhando esta história até aqui, se você sente o peso desse silêncio e dessa areia movediça da identidade, eu lhe peço que não se afaste. Assista até o fim, pois este é um pacto contra o esquecimento. Se o rancho quer que essas histórias desapareçam no ar seco, nós faremos o oposto. Mantenha sua atenção firme, pois é o único nome que nos resta agora, o de testemunha. Com o passar das semanas, a desorientação psicológica avançou para algo mais físico e palpável. Os forasteiros começaram a reportar a perda de pequenos objetos pessoais. Não eram coisas de valor, ninguém tinha nada de valor. Eram miudezas, um botão de camisa que servia como amuleto, um pedaço de corda trançada, uma moeda enferrujada guardada no bolso. Coisas que, embora insignificantes, eram os últimos elos táteis com o eu que eles haviam sido. A princípio, eles pensaram em roubo. Mas quem roubaria algo tão sem valor em um lugar onde o valor material era irrelevante? Logo perceberam que os donos nunca revistavam os forasteiros. Eles não precisavam. O rancho roubava coisas muito mais importantes. O sumiço desses objetos coincidia estranhamente com a intensificação dos cochichos noturnos. Sim, cochichos. Não eram vozes claras, nem podiam ser identificados como provenientes de uma pessoa específica. Eram sons rasos, secos, que pareciam vir da argamassa das paredes, do calor exalado pelo chão de terra batida. Não eram palavras no sentido humano, mas pareciam a tentativa frustrada de articulação, como se a terra estivesse tentando, muito lentamente, aprender a falar a língua dos homens. E o que era pior, esses sons pareciam estar tentando chamar. O que cocheava foi o primeiro a se desesperar por causa disso. Ele relatou, em um murmúrio que mal podia ser ouvido, sob o som do vento constante que chicoteava o rancho, que os cochichos não apenas existiam, mas que pareciam estar chamando nomes. Não os nomes dos forasteiros atuais, é claro. Eram nomes antigos. Nomes que soavam como algo raspado em pedra, de uma genealogia muito mais antiga e esquecida. Você pode imaginar o pânico sutil. Você entregou seu nome para sobreviver, para desaparecer. E agora ouve nomes sendo murmurados na escuridão, nomes que não são os seus, mas que têm a mesma vibração de finalidade, de destino.
Seus próprios nomes haviam sido descartados, mas o rancho parecia estar coletando ou invocando outros. E aí voltamos à parede nova, o ponto frio e silencioso no centro de toda essa crescente ansiedade. Uma noite, o do cabelo grisalho teve um sonho, ou uma vigília, ele nunca soube dizer. Ele estava deitado e o calor da noite era insuportável. Mas o quarto estava estranhamente luminoso por causa da lua cheia, que lançava sombras duras e escuras no pátio. Ele conseguiu se levantar e andou pelo corredor até o canto onde a parede nova se encontrava com o antigo estábulo. Naquele momento, ele viu. Um dos donos, um velho de corpo seco e rosto impassível, estava parado em frente à parede. Ele não estava falando nem se movendo de forma rápida. Ele estava apenas tocando-a. Mas não era um toque, era um ritual. O velho dono tinha as mãos espalmadas contra a pedra fria, e ele estava aplicando algo, esfregando. O do cabelo grisalho, observando da sombra de uma porta, conseguiu identificar o que o velho dono estava usando. Não era lama, não era tinta, era algo orgânico, espesso, quase viscoso, de um tom marrom escuro, que tinha um cheiro fraco, mas inconfundível, de terra revirada misturada com suor antigo. E enquanto o dono esfregava aquela substância, ele murmurava. Não os nomes antigos, mas frases curtas, repetitivas, que soavam como inventários ou datas. Ele estava, de alguma forma, alimentando a parede nova. O que o do cabelo grisalho percebeu então, e que é a chave para a segunda parte desta história, é que a parede nova não era uma construção para bloquear algo. Era uma construção para reunir algo. Era uma superfície de contato, um filtro, ou pior, uma tumba que ainda estava sendo preenchida. O medo no rancho não vinha da ameaça externa, de alguém que viria buscá-los. O medo vinha da ameaça interna, da percepção crescente de que eles não eram hóspedes, mas ingredientes. Afinal, por que os donos insistiam tanto em que os forasteiros não tivessem nome, a menos que os nomes fossem, na verdade, o pagamento? Não o nome em si, mas o vazio, o buraco psicológico que a remoção do nome criava. O rancho se alimentava daquele vácuo, daquela ausência de definição. Voltando ao sumiço dos pequenos objetos, eles eram os últimos fragmentos de identidade tátil, e o rancho os estava limpando metodicamente, preparando o terreno. Imagine a agonia de se olhar no espelho, se houvesse um, e havia poucos, todos manchados e empoeirados, e ver um rosto que parece o seu, mas que não tem a faísca da memória, que não se conecta a nenhuma história específica. O rancho não os matava. Ele os esvaziava, transformando-os em cascas obedientes e silenciosas. E a cada dia, as fronteiras entre os forasteiros se tornavam mais fluidas. Um gesto de o que cocheava era replicado sem querer por a do cabelo grisalho. Eles começavam a adotar maneirismos um do outro. A ausência de nome criava uma comunidade de reflexos, uma indistinção que era a prova do sucesso da fazenda. Eles estavam se tornando menos indivíduos e mais um corpo coletivo, silencioso e sem história. O dono, aquele velho seco, tinha parado de esfregar a parede nova, mas agora estava ali, parado, de costas para o do cabelo grisalho, ouvindo. Ele estava ouvindo os sussurros. E naquela noite, por um instante que durou uma eternidade, o forasteiro observador percebeu que o som não era apenas a terra tentando falar. Era a terra tentando recordar. E o que ela estava recordando eram os nomes, as vidas, as essências daqueles que haviam se esvaziado ali antes. Eram os ecos dos forasteiros de 1954 e de 1953 e de todos os anos anteriores, presos na argamassa fria, esperando que os novos vazios preenchessem o silêncio. Se você está sentindo este desconforto que esmaga o peito, este medo sutil de que sua própria história possa ser apagada, saiba que essa é a parte da experiência que o rancho anseia.
Não guarde isso só para você. Se sentiu o toque do medo, comente algo simples. Apenas eu ouvi. E compartilhe essa história com alguém que você sabe que precisa de um alerta silencioso. Aquele momento de observação na escuridão revelou a verdade mais cruel. O rancho não era um lugar de refúgio. Era um moinho que processava a dor e o medo dos forasteiros, transformando-os em uma matéria-prima essencial para os donos e para a terra. Mas qual era o produto final? Por que essa obsessão pela anulação da identidade? A resposta parecia estar ligada ao poço bloqueado. Se a parede nova era a tumba, o poço era a fonte. E o velho dono, ao se virar lentamente, sem fazer barulho, parecia saber exatamente o que vinha a seguir. O dono olhou para onde o do cabelo grisalho estava escondido, mas seu olhar não continha surpresa ou raiva. Era apenas um reconhecimento de que mais um forasteiro havia testemunhado algo que não deveria. E nesse olhar, o dono não viu o do cabelo grisalho. Ele viu apenas o próximo. Ele levantou a mão, apontando não para a pessoa, mas para o chão de terra batida. E sua voz, pela primeira vez, quebrou o silêncio da noite, carregada de uma autoridade que parecia ter séculos. Ele disse apenas uma palavra, uma ordem não negociável: escave. E na escuridão, sem nome para se opor, sem memória para resistir, o forasteiro soube que não tinha escolha. Ele teria que cavar, e o que ele encontraria no solo árido de Sinaloa era a parte da história que finalmente revelaria para onde, exatamente, iam os nomes roubados. O que seria exposto pela pá não seria apenas terra, seria a razão. Você se lembra do seu nome? Diga-o baixinho. Diga-o. Você não quer esquecer, nunca, não aqui. Você já acordou sabendo que a pessoa que dormiu na noite anterior simplesmente desapareceu? Não morreu. Só deixou de ser você. Essa é a verdadeira moeda de Sinaloa, de 1955. E o pagamento final que o rancho exigia. Aquele lugar não era um refúgio para quem fugia da lei ou de si mesmo. Era um purgatório com paredes de adobe, onde a alma era refinada à força, despojada de qualquer marca de carbono que pudesse identificá-la no mundo de fora. Na parte 3, a névoa se dissipa, mas o que ela revela é infinitamente mais aterrorizante do que o que escondia. Chegamos ao momento em que todos aqueles forasteiros sem nome, todos aqueles fantasmas de vidas passadas que se movem em silêncio pelo pátio empoeirado, finalmente entendem o porquê daquele silêncio ser tão absoluto, tão inviolável. Eles não eram apenas guardiões de um segredo, eles eram a própria fundação dele. O clímax não veio com tiros ou gritos na noite, veio com a certeza fria e lenta, como a água que goteja no inverno na serra, de que o que você pensava ser sua fuga era, na verdade, sua destinação final. Se você ainda está aqui, se essa história tocou o silêncio da sua sala e te fez verificar se a porta está realmente trancada, faça um pacto silencioso comigo. Fique até o final. Isso é mais do que uma história. É um aviso sobre o custo de se livrar do seu próprio passado. E já que estamos quebrando o silêncio juntos, considere assinar o canal e se juntar a nós. É uma segurança mínima saber que não estamos ouvindo isso sozinhos, que a paranoia é pelo menos compartilhada. Naquele rancho, a revelação final não era sobre quem o velho era, mas sobre o que o velho fazia. Ele não estava acolhendo, ele estava coletando. Os forasteiros, acostumados à rotina implacável de trabalho braçal e silêncio, cavar, plantar, consertar sempre com a cabeça baixa, começaram a perceber um padrão que desafiava a lógica da agricultura ou da simples sobrevivência. Havia áreas do rancho, especialmente nos fundos da propriedade, perto do que parecia ser um curral abandonado, que eram permanentemente vedadas. E havia as noites de lua nova. Nessas noites, a escassez de som se tornava um vácuo auditivo. Até os grilos pareciam respeitar uma trégua imposta por algo mais antigo que a serra.
Era nessas noites que um ou, ocasionalmente, dois dos forasteiros, aqueles que haviam chegado há mais tempo e cujo rosto já era uma tela de apatia, simplesmente não voltavam para o café da manhã. No início, todos fingiam que haviam fugido. Ele recuperou a coragem, seguiu o caminho dele. Mas nenhum forasteiro que chegava ao rancho tinha coragem sobrando. Todos haviam trocado sua coragem e sua identidade por um lugar seguro, um lugar onde a morte não vinha do lado de fora. O horror psicológico se instalou quando se tornou claro que essas partidas não eram aleatórias. Eram as pessoas mais silenciosas, aquelas que menos resistiam à perda do nome, que desapareciam. Um dos recém-chegados, um homem franzino com cicatrizes nas mãos, que chamaremos mentalmente de o fura-fronteiras, porque ele era o único que ainda tentava traçar linhas imaginárias no chão, começou a medir o tempo. Ele notou que as ausências coincidiam com a colheita de algo que nunca era plantado abertamente. A terra mais escura, mais densa, perto do curral vedado. Certa noite, Fura-Fronteiras ignorou a regra primordial do silêncio. Ele seguiu o velho, que se movia com a lentidão calculada de uma criatura que tem todo o tempo do mundo, porque ele, de certa forma, é o tempo daquele lugar. Não ouse se mexer agora. Se você está sozinho em casa, se o seu quarto está na penumbra, sinta o peso dessa decisão. Fura-Fronteiras estava trocando a segurança pela verdade. O velho não estava indo para o curral. Ele estava indo para um poço seco, escondido por arbustos espinhosos e que todos achavam ser apenas um buraco abandonado. A cena que Fura-Fronteiras testemunhou não tinha nada a ver com ouro escondido ou rituais satânicos clichês. O que ele viu era algo muito mais íntimo, uma profanação da identidade. O velho, acompanhado por dois dos forasteiros mais antigos e sem emoção, estava despejando terra do curral no poço seco. Mas não era terra comum. Na luz fraca da lanterna de azeite, Fura-Fronteiras viu que a terra estava misturada com algo que parecia casca de árvore triturada e pedaços de ossos pequenos e brancos, como de aves, mas de forma errada, demasiadamente finos. E, o mais perturbador, a terra cheirava a ferro enferrujado e a lágrimas secas. Enquanto despejavam a terra, o velho recitava algo em um dialeto que ninguém na região de Sinaloa jamais ouviria. Não era espanhol, não era náhuatl. Era um som áspero, gutural, cheio de consoantes que se roçavam como lixas. O velho estava catalogando. Ele não estava chamando por nomes. Ele estava listando as vidas que haviam sido trocadas. Ele não dizia, fulano de tal, que matou seu irmão. Ele dizia, a dor que matou, a mentira que salvou, a covardia que fugiu. Aquele rancho não absorvia os fugitivos para protegê-los. Ele os absorvia para destilá-los. Os forasteiros sem nome eram forçados a trabalhar e viver em uma rotina que gradualmente eliminava qualquer resquício de sua personalidade, sua história ou seu trauma. Eles se tornavam o que o velho chamava, na sua língua gutural, de essência neutra. E essa essência, o que sobrava quando a identidade era completamente removida, era coletada na forma daquela terra escura. O Fura-Fronteiras compreendeu naquele instante. O rancho não vendia nada, não produzia nada para o mercado. Ele produzia silêncio. Ele produzia o esquecimento materializado. Aqueles que eram colhidos, os que não voltavam para o café da manhã, eram aqueles cuja essência neutra estava completa, cuja mente havia finalmente cedido à paz total e à anulação. E essa essência, na forma de terra misturada com restos orgânicos irreconhecíveis, era depositada no poço seco. Mas o que havia no poço? O poço não era um depósito de lixo. Era uma espécie de âncora, um condutor. Ele ligava o rancho, não à serra de Sinaloa,
Mas há algo que existia muito além das fronteiras físicas, algo que exigia uma alimentação constante e sutil de desidentificação humana. Naquela noite, Fura-Fronteiras não correu. O terror não permite reações rápidas quando ele é existencial. Ele apenas viu o que acontecia a seguir. Um dos dois assistentes do velho, o que tinha o olhar mais morto, tropeçou na beira do poço. Foi um acidente mínimo, um pequeno deslize no cascalho. Imediatamente, o velho parou o canto e olhou para o assistente, não com raiva, mas com a decepção de quem vê um trabalho imperfeito. O assistente, o sem nome mais antigo, soube que havia falhado em sua perfeição de apatia. Ele soube que havia deixado escapar uma pequena faísca de humanidade. O reflexo, o medo de cair, o breve erro de cálculo. E para o velho, qualquer faísca era uma combustão não permitida. Ele foi à próxima colheita. O velho não precisou dizer uma palavra. Ele apenas gesticulou para o outro assistente e para o forasteiro que havia acabado de tropeçar. Em uma cena de horror absoluto, desprovida de qualquer violência, o homem que havia tropeçado apenas assentiu. Tirou a camisa e desceu calmamente no poço seco. O outro assistente começou a empurrar a terra escura, a essência neutra já coletada, sobre ele. Não havia luta, não havia súplica. Havia apenas aceitação de que o contrato havia sido cumprido. O refúgio havia chegado ao fim. O velho estava enterrando não um corpo, mas um recipiente que já estava vazio, preenchendo o vazio com o que ele havia destilado de outras vidas perdidas. O poço estava sempre recebendo, estava sempre faminto, e era ele quem ditava as regras do rancho. Fura-Fronteiras sentiu seu próprio nome, aquele que ele tinha se esforçado tanto para esquecer, tremer na sua garganta. Ele sabia que se ele corresse, ele estaria correndo com o nome, e o nome seria capturado, e a dor seria dobrada. Ele fez a única coisa possível. Voltou para o seu alojamento. Voltou para o silêncio. Ele se deitou e esperou que o sol nascesse, sentindo cada centímetro da sua identidade se desgastar sob o peso daquele segredo. Ele se perguntou se o cheiro de suor dele ainda era o cheiro do homem que fugiu, ou se já era o cheiro da terra escura. E essa é a conclusão definitiva do rancho. Você não fugia de lá. Você se transformava em parte dele. Com a luz do dia, Fura-Fronteiras era um novo homem, ou melhor, um novo forasteiro sem nome. Seu rosto estava agora tão vazio quanto o dos assistentes. Seu único objetivo era trabalhar, esperar e silenciosamente vigiar a próxima lua nova. O rancho, em 1955, não era uma organização criminosa que traficava pessoas ou drogas. Era uma fazenda de almas, cultivando a apatia perfeita para alimentar a coisa que vivia no poço, a coisa que permitia que o velho existisse e mantivesse a ordem. A ordem era o ciclo. Pessoas chegavam com uma história pesada. A história era triturada pelo trabalho e pelo silêncio. O corpo ficava vazio, e o vazio era usado para nutrir a própria estrutura daquele esquecimento. Isso é o que acontece quando você tenta fugir de quem você é sem pagar o preço real. Você não é perdoado, você é reciclado, e isso nos leva à consequência. O Fura-Fronteiras, que agora era só mais um dos forasteiros, sem sequer esse apelido mental, entendeu que a verdadeira maldição não era a morte física, era a imortalidade da apatia. Ele iria viver naquele rancho, trabalhando silenciosamente, observando os novos chegados com o mesmo olhar morto que os antigos lhe haviam lançado. Ele era um fantasma que não sabia que estava preso, pois não se lembrava de como era estar livre. O velho, ele percebeu, não era o mestre, era apenas o zelador. E o zelador estava sempre procurando mais forasteiros que, desesperados o suficiente, estivessem dispostos a trocar sua identidade por um lugar seguro. A história se perpetua porque sempre haverá alguém fugindo. Sempre haverá um rancho no meio do nada que promete um recomeço em troca de um nome. Pense nisso. Quantas vezes você já pensou em apenas sumir? Largar tudo, mudar de cidade,
Começar do zero, sem que ninguém saiba quem você realmente é ou o que você fez. É uma fantasia universal, a da folha em branco. Mas Sinaloa nos lembra que as folhas em branco não existem na natureza humana. A única folha em branco é o vazio, e o vazio precisa ser preenchido por algo. No caso do rancho de 1955, esse algo era a terra escura, faminta, que absorvia seu nome e sua dor, e te deixava vagando sem propósito, uma casca a serviço do ciclo. Essa é a verdadeira face do medo. Não é o monstro que te ataca, mas a perda gradual da sua própria essência enquanto você sorri e acena, pensando que está seguro. Os anos passaram naquele rancho, sem datação, sem memória, até que os forasteiros eram indistinguíveis. Eles eram parte da paisagem, tão silenciosos quanto os cactos, e o poço continuava se enchendo lentamente com a terra fértil do esquecimento humano. E se você sentiu um calafrio agora, se essa sensação de ser observado te atingiu, porque sim, talvez algo tenha te seguido até aqui, escreva nos comentários uma palavra simples: ouvi ou não estou sozinho. É vital que a gente se reconheça na escuridão. E se você conhece alguém que precisa desesperadamente de um recomeço, alguém que pensa em fugir e largar o nome, compartilhe isso, mas diga a ele para não assistir sozinho. Porque a única coisa pior do que perder seu nome é perceber que o seu nome nunca foi o seu maior problema. E o que você deixou para trás, bem, o que você deixou para trás está seguindo você, e ele sabe exatamente onde encontrar o próximo rancho que aceita forasteiros sem nome. Eles não saíram de Sinaloa, eles se tornaram Sinaloa. Não se vire agora. Eu prometo que você não vai querer saber o que está realmente observando você do canto escuro da sala, esperando para ver se você ainda se lembra do seu nome.